Me perdoe. É difícil a tecnologia aqui, mas tudo bem. Uma hora a gente consegue. Tá. Você está saindo pro lado. Aí. Tá. Você está no meio. Então, gente, eu vou continuar falando sobre Isaías 40, né, versículo 31, tá? Como hoje eu vou falar sobre a águia, como a gente voar como a águia. Águia. Deixa eu ver. 41? 40, versículo 31. 40. Ué? Isaías achou. Isaías? Yuka? Isaías. Não. 40? Não, 40. Yonju. É. 40の31. Versículo 31. Achei. Então, como vocês sabem, a águia, ela é um animal que gosta de voar lá nas alturas, né? Ela além dela gostar de voar nas alturas, né, ela tem uma força incrível, assim. Ela consegue, por exemplo, pegar um animal do chão e pode ser até mais pesado do que ela, e ela consegue pegar e levar lá para as alturas, né, com esse animal nas suas garras, tá? Essa é a força da águia. Um animal do tamanho dela ou até maior do que ela, tá? E ela voa tão alto, não tem nenhum pássaro que voa mais alto do que a águia. Ela consegue alcançar mais de 3.000 metros de altura, tá? Então, essa é uma das características da águia. Quando Isaías coloca que aqueles que esperam no Senhor são como a águia, vai voar como a águia, então, assim, eu pensei como algumas coisas que nós podemos aprender a ser como a águia, tá? Então, a primeira coisa, construindo sobre a rocha. A águia, ela não faz seu ninho no lugar embaixo, ela procura um lugar mais alto, geralmente ali no pico das montanhas, e ela constrói seus ninhos lá no pico das montanhas, tá? Então, assim, só que elas não constroem um ninho qualquer, elas levam os galhos grandes, né, enormes, até o topo da montanha e começa a arrumar. Então, primeiro ela coloca galhos maiores, bem fortes, depois ela coloca galhos menores, depois ela coloca folhas, para depois, então, ela encher com as plumas, né, das suas próprias penas, né? E aí ela constrói, então, seu ninho, tá? É interessante que ela constrói lá em cima da rocha. Então, para você que conhece um pouco da natureza, lá no pico das montanhas é onde tem as rajadas de ventos mais fortes. E como é que ela consegue, então, ter o ninho num lugar onde tem ventos muito fortes? Elas constroem seus ninhos geralmente na fenda de rochas. Então,
elas constroem seus ninhos nas fendas dessas rochas. Então, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir qualquer outra coisa que não vai destruir e nem vai abalar o ninho delas, tá? Então, assim, é interessante que o próprio Jesus faz uma comparação daqueles que constroem a casa na areia e aqueles que constroem a casa sobre a rocha, né? Então, Jesus fala assim, né, em Mateus 7, 24, ele fala assim, todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, uma lição que a gente pode ter com a águia é que a nossa vida espiritual, para a gente poder voar nas alturas, a gente tem que ter, em primeiro lugar, uma casa espiritual construída sobre uma rocha. Então, aqui Jesus fala que são aquelas pessoas que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então, assim, tem pessoas que às vezes veem dificuldades na vida e acaba sucumbindo, né? Caindo e sofrendo e perdendo a própria fé porque não construíram a sua vida, a sua casa espiritual na rocha. Então, em 1 Coríntios 10, 4, fala que Jesus é a pedra fundamental, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal. Então, se a nossa vida não for estruturada, se a nossa vida, a nossa fé não tiver firmada em Jesus e na palavra dele, a gente não vai ter essa solidez que é a rocha, tá? Então, assim, se a sua vida, né, você ainda não experimentou essa firmeza, é porque você não colocou ainda o fundamento principal, que é em Jesus. Então, nós precisamos construir nossa casa espiritual sobre a rocha, que é Jesus, em primeiro lugar. Então, a gente precisa ter esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E depois nós precisamos alimentar e fortalecer com a palavra de Deus, né? Então, aí pode vir tempestade, aí pode vir o inimigo tentando, nos atacando de todas as outras formas, pode vir dificuldades na nossa vida que a gente vai conseguir permanecer firme. Então, assim, primeiro, para a gente conseguir voar, a gente tem que ter uma estrutura que nos permite ficarmos firmes, tá? Então, por isso é muito importante que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente tenha essa certeza, né, da nossa vida com Deus, através da palavra, do estudo, da oração, desse tempo que a gente tem com Deus, tá? Então, assim, para a gente poder suportar as tempestades, as dificuldades, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ter um fundamento sólido, tá? Então, a águia, ela já começa com o seu ninho, né? Sobre a rocha, tá? Então, essa primeira lição que a águia nos ensina para a gente poder voar como ela, tá? Então, aqui eu coloquei até uma fotinha lá da águia em cima das pedras aqui, ó, né? Para vocês verem. Segundo lugar, que a gente pode aprender com as águias. Lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 11, fala assim: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os sobre as suas asas. Quer dizer o seguinte: a águia, quando ela vai ensinar o filhote a voar, ela enxota o filhotinho do ninho para ela poder voar. Então, assim, a gente fica pensando, né? Nossa, mas
que maldade, né? Ela fica empurrando, meio que expulsando os filhotes do ninho para eles poderem voar. A gente, muitas vezes, quando a gente está no ninho, quando a gente está num lugar seguro, a gente não quer sair, né? Então, Deus quer fazer a gente experimentar coisas melhores, coisas maiores, só que a gente precisa sair daquilo que é seguro, daquilo que pode estar nos prendendo e pode ser que a gente ele quer que a gente saia da zona de segurança que a gente está, tá? É interessante assim, mas se, por exemplo, o filhote cai do ninho para poder aprender a voar, se ele cai, ele não consegue voar, a águia mãe ou a águia pai, sei lá como que fala, vai por debaixo do filhote e abre as suas asas para que o filhote possa cair sobre suas asas. Ou seja, mesmo que a gente não consiga voar, o pai nos socorre, nos acolhe sobre as suas asas, tá? Então ele leva assim, nos leva por cima das suas asas, tá? Então assim, é preciso fé. Às vezes tem gente que pensa assim que Deus está colocando limites nas nossas vidas, mas Deus nunca colocou limites nas nossas vidas. Nós é que colocamos esses limites. Muitas vezes é nosso medo, é nossa insegurança que coloca limitações para as coisas que Deus quer realizar nas nossas vidas de maravilhas, tá? Mateus 17, 20 fala assim: nada vos será impossível. Deus disse que nada é impossível. E aí, em Marcos 11, 24, ele fala assim: tudo que vocês pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, se você crê, você pediu, você crê, você vai receber, né? Então, assim, o que limita a gente, o que impede, às vezes, a gente voar nas alturas, somos nós mesmos. A gente precisa aprender a não, com o nosso medo, com a nossa insegurança, com as nossas tristezas, com as nossas dores. A gente tem que largar dessas limitações e ter fé, confiar, olhar para Deus nas alturas e buscá-lo. Tá? Então, é assim que a gente pode enfrentar as adversidades. Outra coisa que nós podemos aprender com a águia ela não foge das tempestades, né? Pode vir qualquer circunstância sobre a sua vida, ela enfrenta as tempestades. Então, a Bíblia diz assim, em Isaías 26, 3, que aquele que confia no Senhor, Deus guardará em perfeita paz, tá? Então, se você confia em Deus, Deus vai deixar o seu coração em paz. É Ele que faz a gente ter coragem e força para enfrentar a tempestade. Por exemplo, a águia, quando ela não foge da tempestade, ela vai de encontro à tempestade. Mesmo que o vento, a, a, a água, né, possa tirar algumas penas dela, possa machucá-la, ela enfrenta a tempestade até chegar nas alturas onde não tem mais tempestades. Né? Então, ela sobe acima das nuvens e acima da tempestade, mas ela precisa primeiro enfrentar a tempestade para depois poder vencê-la. Então, assim, através desse exemplo da águia, a gente pode aprender que a gente não precisa fugir das dificuldades, dos problemas e ficar com medo. Às vezes, o inimigo coloca
né, circunstâncias ou coisas para nos desanimar, para nos enfraquecer. E se a gente desistir, a gente está deixando o inimigo vencer-nos, né? Mas Deus nos dá força, Deus nos dá capacidade para a gente poder enfrentar essa tempestade, essas dificuldades que a gente pode encontrar na nossa vida. Então, assim, nessa passagem que a gente está falando de Isaías 40, versículo 31, que a gente pode subir como a águia, né? Ter força e poder correr sem se cansar, caminhar sem se fatigar. A gente pode encontrar essa força sobrenatural em Deus, tá? Em Zacarias capítulo capítulo 4, versículo 6, deixa eu ver onde está escrito esse versículo. Zacarias 4, 6, ele fala assim: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a nossa habilidade para voar, a nossa força vem de Deus, tá? E em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: a alegria do Senhor é nossa força. Nós podemos enfrentar as dificuldades com sorriso, com alegria, com louvor nos nossos lábios, porque a presença de Deus nas nossas vidas é que nos fortalece. Por isso que lá na passagem lá de Coríntios, Paulo fala, quando nós somos fracos, então aí é que somos fortes, porque na nossa fraqueza vem a força do Senhor, né? Tá bom? Então, assim, tem muito mais coisa que eu poderia falar sobre a águia, mas mas hoje eu quero falar só esses 3 pontos, tá? Primeira coisa, a gente edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre a vida de Jesus. Segunda coisa, a gente sair do ninho, né? Sair daquilo que é seguro, sair da nossa zona de conforto, para poder experimentar talvez coisas novas, coisas tremendas e coisas maiores, para assim a gente poder enfrentar também as tempestades, as dificuldades da vida com a força do Senhor, tá? Então, nesse tempo, eu vejo assim, essa pandemia é uma coisa que ninguém nunca enfrentou, né? É uma experiência que eu pelo menos, eu nunca passei na minha vida. E talvez, acho que todo mundo aqui, né, mesmo o pessoal mais velho, não chegou a experimentar isso. Então, é uma coisa nova para todos nós, que às vezes nos assusta, nos dá medo, né? Mas a gente pode enfrentar com a força do Senhor, com a presença de Deus nas nossas vidas. E mesmo que essa semana eu fiquei sabendo de mais pessoas que faleceram, né, por causa do Covid. Mesmo que seja tão doloroso a gente ouvir essas coisas difíceis, né? Eu tenho certeza que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Ele que está nos cuidando, Ele que está nos guiando, né? Então, vamos continuar firmes, com fé, né? E confiando nele. Mesmo que dói, né? Mesmo que dói, mas que Deus possa estar nos guardando e sustentando. Vamos continuar orando pelas pessoas que estão lutando, né? Com essa enfermidade, outras pessoas que estão passando por outras dificuldades, vamos continuar orando e que a gente possa ser como a águia, né? Que a gente possa enfrentar as tempestades, que a gente possa desejar estar nas alturas, né? A águia, ela almeja lá, por isso que fala que ela é uma ave majestosa, né?
ela não se contenta de ficar aqui no chão, ela vai e voa para as alturas, mesmo que tenha dificuldades. Então, que a gente possa ser como a águia, não vamos ser galinha, não vamos ser pato, não vamos querer ficar no chão, ciscando. Vamos buscar a excelência, vamos buscar aquilo que Deus quer, tem de melhor para nós. Amém? Amém. Então vamos orar?